Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no Emanando 16, eu vou falar um pouco sobre o reformismo, que é a doença infantil dos vendidos, dos capitalistas, dos encabeçados por Mamon. Eu não pensei muito para fazer esse vídeo, porque eu comecei a anotar vários pensamentos e vi que, na verdade, dá para fazer outro vídeo sobre outra coisa. E aí eu vou usar para o vídeo de terça-feira. É, mais sobre com relação ao ateísmo. Mas hoje eu gostaria de, pelo menos, citar essa frase assim que me veio esses dias, que é uma frase de Thomas Jefferson para James Madison, é uma carta que ele fez em 1789, com relação à própria falácia constitucional dos Estados Unidos, que é: cada vez mais me convenço de que a Terra pertence somente aos vivos e que uma geração não tem direito de submeter a outra às suas leis e julgamentos. Esse é o mesmo cara que falou como uma nação independente não tem o direito de comandar outra, sabe? Da mesma forma em que uma nação independente não tem o direito de comandar outra nação independente, no pensamento de Thomas Jefferson, terceiro presidente dos Estados Unidos, uma geração, as leis feitas pelas gerações antigas não podem ser leis de outras gerações. Isso o iluminista Thomas Jefferson. Né? Mal entendendo que a real lei governa a todo momento e é a mesma por toda a eternidade, tanto no passado eterno quanto no futuro eterno, tá ligado? Como no presente, sabe? A própria lei é a essência que rege a todo um que somos. O próprio Pai, Elohim. Eu não escrevi muito sobre isso, sobre o reformismo, mas o que eu quero dizer com o reformismo é a perpetuação da queda, entende? É a perpetuação da queda de Adão, é a permanência no ser ímpio, sabe? De sobrepor o querer egóico à própria lei, que é amar o próximo como a ti mesmo e a Deus, o um, acima de todas as coisas, sabe? E essa manutenção de visão cosmogônica, né? De visão cultural, que vai se perpetuando com as perpetuações, com o permanecimento do ser homem e mulher ímpio. É isso que eu quero dizer com reformismo, sabe? Não só aquele que acha que pode gerar, sei lá, uma revolução socialista, socializar os meios de produção sem entender que isso só acontece através da anarquia, entende? Do viver em una com o governo una de Deus dentro de ti, sabe? E somente assim você vive o real socialismo, sabe? Como o real comunismo, como a gente vê em Atos 4:32, sabe? E é sobre isso que eu estava falando hoje, eu pensando em falar hoje, né? Sobre esse reformismo dos ímpios, de quanto mais negarem o governo una do Pai dentro deles e criarem ilusões como a antidemocracia representativa ou falácias constitucionais que dão esse ar de legitimar a própria falácia constitucional, mas apenas deslegitima, pois é uma mentira, pois não vive e não condiz com a própria verdade, o logos divino e imutável, a palavra de Deus, entende? Eu sempre entendi a ideia de socialização, por exemplo, o socializar os meios de produção, o socialismo. Ele nunca aconteceu na humanidade capitalista, sabe? Assim como o próprio comunismo, sabe? Como eu entendo isso, sabe? O socialismo e o próprio comunismo. É viver um só em Cristo Jesus.
É viver a anarquia conscientemente, entende? Somente assim você vive essa compreensão de igualdade. E aí, o melhor exemplo disso é a passagem de Atos 4:32, em que vemos, e era um o coração e a alma da multidão, dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, pois tudo é propriedade una do Pai. Entende, irmão e irmã? O Pai é dono de toda a terra. Assim, quando assim como em Êxodos 19:5 o Pai define o próprio povo de Deus e como ser do povo de Deus, ou seja, ser propriedade do Pai, ou seja, viver a aliança, tanto a nova quanto a una, que é a nova, a velha e a única aliança, que é ouvir a voz do Pai e cumprir aquilo que Ele manda, os mandamentos, entende? Aquilo que o Pai dentro de ti te fala. E o Cristo mostra isso para você. O amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas, entende? E é justamente isso o que a igreja, que alguns chamam de primitiva, não chame de primitiva a igreja de Deus, sabe? Ainda mais a do apóstolo, sabe? Cujo era uma forma mais pura que se expressou a própria igreja, a assembleia, o um em Cristo, que todos somos, sabe? E que se expressa a todo momento. Porque para ser a igreja é somente sendo una com o Pai. É somente sendo um só em Cristo Jesus. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Entendo isso como comunismo, entende? O socialismo, ou seja, a socialização dos meios de produção, é apenas a compreensão de que a propriedade privada não existe, sabe? Que o Estado é ímpio, pois é forma do capital, é forma de mamão, entende? O Estado é apenas um gerenciador dos negócios da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, a burguesia, entende? Ou seja, aqueles que negam a palavra de Deus, pois se acham proprietários privados de alguma coisa, entende? Sendo que a propriedade de todas as coisas é do Pai, e através do Pai, somente é proprietário de alguma coisa o povo de Deus, entende? Sendo um só com o Pai, que o Pai lhe dá o direito de propriedade sobre alguma coisa, mas a todo momento lembrando você que o proprietário único de todas as coisas é o próprio Pai. Proprietário de ti, de mim e de todo o povo una, o povo de Deus, entende? Os selados pelo Pai, sabe? E é sobre isso que eu queria focar. Aqueles que negam isso e que criam artimanhas ideológicas, masturbações ideológicas, para que se distancie disso, se distancie do entendimento da propriedade una do Pai sobre todas as coisas, se distancie do governo una do Pai sobre ti, sobre todo um que somos, criando ilusões e mentiras, sabe? E vivem em esquizofrenia como os próprios capitalistas, os encabrestados por Mamon, os vendidos. Essa ideia de reformismo que devemos trabalhar, entende? Que devemos lutar contra, para acabar. Porque toda mentira em si vive sua própria destruição, através da dedução lógica, entende? Através da compreensão da vitória. Aqueles que não compreenderam a vitória vivem a queda, entende? Esses os que criam várias mentiras e ilusões na cabeça deles, e vivem em esquizofrenia, sabe? Rompidos com a própria realidade, porque a verdade é a realidade, entende? E a verdade é única, é o Logos divino e imutável, é a palavra de Deus dentro de ti. Aquilo que define a realidade, ela está expressada dentro de ti, sabe? E você está se comunicando a todo momento com ela, sabe? O seu ego está a todo momento
se comunicando com o ego una do Pai, sabe? Que é o ego de todo um que somos, entende? E que rege a todo um que somos, através da própria consciência una. E, ou seja, a compreensão de tudo isso aqui que eu falei e nos faz entender que esse reformismo é realmente uma doença infantil desses vendidos, entende? Eles tentam reformar aquilo que nunca precisou ser reformado, entende? Aquilo que é uma compreensão dentro de ti, sabe? E essa negação da própria realidade é esse reformismo, entende? Então eu anotei aqui algumas coisas sobre isso. Ou seja, uma expressão do próprio reformismo é a própria falácia constitucional e é você votar, entende, irmão? É você negar a palavra do Cristo, que diz que ninguém pode ter dois senhores, e escolher outro para lhe governar, entende? Sendo que só o Pai lhe governa, porque governa todo um que somos. Essa compreensão de que, por exemplo, do preâmbulo da falácia constitucional brasileira, por exemplo, de que todo o poder emana do povo. Eu já entendia qual era o poder de Deus. Então eu sabia que todo o poder não emanava do povo. Por exemplo, o povo bom, esqueci agora. Uma cidade italiana que foi tomada pelo vulcão, entende? Aquele povo não tinha o poder de controle sobre o vulcão, entende? Assim como toda a humanidade não tem o poder de controle sobre o movimento único do universo, entende? Se a Terra quiser chacoalhar, se o Pai quer que a Terra chacoalhe, não é a humanidade que vai fazer isso parar, entende? É esse entendimento do que é o poder, sabe? Ou como a expressão do próprio Cristo, que define o próprio futuro, falando com João no Apocalipse. E passa isso pela palavra de geração em geração. E expressa isso a todo momento, que é o momento que a gente está vivendo agora. Entende? Isso é o real poder. É a construção da realidade. E só se faz isso através do Logos divino e imutável, através da palavra de Deus. Entende? Só se exerce o poder através da palavra de Deus. Porque o poder é a própria lógica que rege a todo um que somos. Que rege a todos os nossos pensamentos. Rege ao nosso organismo. Você está respirando agora, sua mente automaticamente faz isso. Por quê? Porque o próprio Pai quer que você respire. Entende? É esse o real poder. Sabe? Então, quando o cara cria uma ilusão e se acha que pode governar alguma coisa, negando o real poder e vivendo uma ilusão de que está exercendo algum poder, vive a queda, irmão. E irmã. Sabe? E é esse reformismo, por exemplo, através da falácia constitucional, como se expressa, que devemos lutar contra para acabar. Como toda mentira, se você vê um irmão ou irmã vivendo uma mentira, é obrigação sua, irmão e irmã, contar a verdade, velho. Falar a verdade. Explicar qual é o real poder, entende? Eu escrevi outras coisas, mas é justamente sobre isso que eu queria falar hoje. Sobre o reformismo. É uma doença infantil dos vendidos, dos encabeçados por Mamon, os capitalistas, entende? Você pode se dizer socialista e quando entender o que é o socialismo, você pode entender o evangelho, dizer que segue a Cristo. Você pode se dizer comunista. Você pode dizer contra-capitalista. Você pode se dizer antifascista. Mas a partir do momento em que você toma uma atitude reformista, você é parte do capitalismo. Você é capitalista. Você é esquizofrênico, porque rompe o seu elo com a própria realidade. Tá ligado?
Você, a partir do momento que você escolhe viver a mentira, a partir do momento que você vota, você está negando a própria realidade. Entende? Negando a própria palavra de Deus e vivendo a queda como ímpio. E a destruição com a própria mentira a qual você apoia. Entende? Então por hoje é só. Peço para que você se inscreva no canal. Eu deixo sempre o link aqui embaixo de todas as plataformas que o Movimento Una está. Do Apoia-se, caso você queira participar do Apoia-se. Então, até mais.